Fala galera, na marca da qualidade, professor Moitinho aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre deslocamento de equilíbrio, um tema que é muito recorrente no Enem e em vários vestibulares. Mas primeiro, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado para mais um conteúdo que a gente vai entregar aqui na marca da qualidade, beleza? Então vamos começar, pessoal. Quando a gente fala de deslocamento de equilíbrio, você lembra? Princípio de Le Chatelier, ou chamado também de princípio da fuga ante a força. Basicamente, o que é que você precisa entender para que você possa resolver qualquer tipo de questão? Primeiramente, vamos lembrar que o deslocamento de equilíbrio ele vai acontecer para minimizar uma ação externa ao equilíbrio. Como assim, professor? Muito simples. Se você tem um meio aquoso, se você tem componente de fase gasosa, tá? Alguns fatores como temperatura, concentração e pressão, elas podem alterar, podem deslocar o equilíbrio no sentido direto ou no sentido inverso. Então, para ilustrar isso de maneira muito mais efetiva, veja só essa reação que está aí em equilíbrio. Você tem um componente na fase aquosa, um componente na fase gasosa, formando dois mols de um componente na fase gasosa e o outro componente também na fase aquosa. Então, como todos eles estão em fases que pode ocorrer alteração no equilíbrio químico, então qualquer alteração neles, reagente ou produto, vai provocar esse deslocamento. Vale lembrar, pessoal, que se tivesse algum componente sólido, o equilíbrio ele não seria alterado, beleza? Então, para deslocar para o sentido direto, o que pode acontecer? Eu posso, por exemplo, em termos de concentração, aumentar a concentração do componente A, aumentar a concentração do componente B, diminuir a concentração do produto C ou do produto D. Em relação à temperatura, isso é importante. Se você tem uma reação que é endotérmica, tá ali, ó, ΔH positivo, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Então, sentido direto. Em relação à pressão, você vai olhar para os componentes gasosos. Veja que no reagente você tem um mol de componente gasoso e no produto você tem 2 mols. Então pensa nisso. Vamos lá, vamos lembrar. O aumento da pressão desloca o equilíbrio para o sentido de menor número de mols gasosos. Tá certo? Então, se aumentar a pressão, o deslocamento ele vai ser, no caso, para o sentido inverso. Tá ok? Bem como se eu diminuir a concentração de A ou de B, desloca para o sentido inverso, sentido 2. Ou se eu reduzir a temperatura, lembra disso. Se num sentido a reação é endotérmica, no outro sentido ela vai ser exotérmica. Então, consequentemente, se reduzir a temperatura, desloca no sentido 2, que é o sentido inverso. Beleza? Tenho certeza que com essas dicas, você sempre vai acertar qualquer tipo de questão que trata de deslocamento de equilíbrio. E no próximo vídeo a gente fala um pouco sobre efeito do íon comum. Beleza? Na marca da qualidade. Tamo junto.